Olá, eu sou a professora Luíse e esse é o canal Biolu. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre hormônios e desenvolvimento. Os hormônios vegetais, mais conhecidos como fito-hormônios, são substâncias que as plantas produzem em pequena quantidade e que vão influenciar o seu desenvolvimento e crescimento. São eles as alcinas ou auxinas, as giberelinas, as citocininas, o ácido abscíssico e o etileno. Nós vamos começar falando das alcinas, hormônios extremamente importantes. Quando nós falamos de auxinas, nós estamos falando de hormônios que podem ser produzidos em sementes, folhas, frutos em desenvolvimento. Mas quando você pensar nesse hormônio, você deve pensar em um hormônio que é produzido no ápice caulinar. Uma outra coisa importante é que o termo auxina vem do grego e significa crescer. Então, uma das principais funções desse hormônio é promover o crescimento vegetal, mas um crescimento através do alongamento celular. Isso porque uma coisa é a planta crescer por multiplicação de suas células, ou seja, crescer através da divisão celular. Outra coisa é essa planta crescer através do alongamento de suas células. E esse é o tipo de crescimento que as alcinas costumam promover. Elas também estão relacionadas a um crescimento em direção ao sol, o que nós chamamos de fototropismo positivo. Basicamente, tropismo é um crescimento relacionado a um estímulo externo, como a luz, a água ou a gravidade. De forma que, se a planta cresce em direção ao estímulo, dizemos que é um tropismo positivo. Se ela crescer em direção oposta ao estímulo, então é um tropismo negativo. Dessa forma, se formos analisar o crescimento de um caule em relação à luz, por exemplo, podemos dizer que o caule tem um fototropismo, ou seja, um tropismo em relação ao fóton, em relação à luz, positivo, já que o caule cresce em direção à luz. Se formos analisar uma raiz, por exemplo, aí vai ser o contrário. Por quê? Porque as raízes tendem a ir em direção contrária à luz. Então, elas possuem fototropismo negativo. Então, o caule tem um fototropismo positivo. Mas, se formos levar em relação à gravidade, ou seja, o geotropismo, esse caule cresce em direção contrária à gravidade. Então, ele tem um geotropismo negativo. E vice-versa para a raiz. A raiz tem um geotropismo positivo, então ela cresce em direção à gravidade, em direção à gel, à terra, e um fototropismo negativo, cresce em direção contrária à luz. Mas então, qual é a explicação química para o fototropismo positivo? Acontece que aquelas auxinas que foram produzidas no ápice caulinar tendem a ir em direção oposta à luz, promovendo o alongamento dessas células e, portanto, a inclinação do vegetal em direção a essa luz. Então, repetindo, a auxina é produzida lá no ápice do caule e vai na direção oposta à luz. E se elas promovem o alongamento, elas vão promover o alongamento das células onde elas estão localizadas. Essas células alongam e, portanto, a planta inclina, já que um lado está crescendo mais, está alongando mais do que o outro, ela vai inclinando em direção à luz. Uma outra questão bastante interessante sobre as auxinas é que elas promovem a dominância apical do caule. Isso porque aquela auxina que é produzida lá no ápice caulinar, lá no meristema apical do caule, ela tende a promover um crescimento para cima, um alongamento do vegetal como um todo. De forma que, se você retirar o ápice do caule, se você for lá e podar aquela pontinha do caule, você vai diminuir a concentração de auxinas, permitindo que um outro hormônio, as citocininas, entrem em jogo. E as citocininas são hormônios que promovem o crescimento desse vegetal para os lados, ou seja, promove o crescimento de ramos laterais.
Essa técnica é muito importante na jardinagem. Afinal de contas, uma árvore bem podada é uma árvore que fica mais cheinha, mais repleta, mais bonita, não é mesmo? As auxinas também podem estimular o desenvolvimento dos frutos e evitar a queda ou abscisão foliar. Bom, as giberelinas, segundo grupo de hormônios vegetais aqui, são também produzidas nos ápices caulinares, bem como nos frutos e sementes jovens. Assim como as auxinas, elas também têm função no crescimento, mas dessa vez é um crescimento tanto por alongamento celular quanto por divisão celular. Também promovem germinação, floração e desenvolvimento dos frutos. Aliás, tanto as auxinas quanto as giberelinas podem ser utilizadas na produção dos frutos parternocárpicos. Você deve lembrar lá da nossa aula sobre angiospermas, quando nós vimos que um óvulo, quando é fecundado, vira uma semente. E o ovário daquela planta vira um fruto. Bom, nos frutos parternocárpicos não ocorre essa fecundação, então não tem semente. E aí você pode, no mercado, talvez já tenha ido e comprado alguma vez um fruto como esse aqui, sem semente. A simples administração desses hormônios pode estimular o desenvolvimento desses frutos, inclusive desenvolvendo às vezes muito mais do que eles desenvolveriam sem a administração desses hormônios. Daí você vai lá no mercado e encontra um cacho de uva como esse daí. Um outro grupo de hormônios bastante importantes são as citocininas. Elas são produzidas na raiz e, assim como as auxinas e as giberelinas, também promovem o crescimento celular, dessa vez por divisão celular. E como já vimos, elas são responsáveis pela quebra da dominância apical, promovendo o crescimento dos ramos laterais. Além disso, são capazes de retardar o envelhecimento, a queda das folhas, o que faz com que sejam conhecidas como os hormônios da juventude vegetal. O ácido abscísico, que é produzido nas folhas e nas sementes, tem um efeito contrário aos hormônios que nós vimos até agora. Isso porque ele inibe o crescimento, além de causar o envelhecimento e o fechamento dos estômatos. Aliás, ele é conhecido como sendo o hormônio do estresse hídrico. Isso porque, se a planta estiver numa situação de falta d'água ou em um inverno muito rigoroso, ela pode liberar o ácido abscísico, que vai então promover o fechamento dos estômatos, evitando assim que essa planta perca água. Agora, atenção, não confunda, o ácido abscísico não promove abscisão foliar nenhuma, ou seja, ele não promove a queda de folhas. De fato, ele recebeu esse nome porque lá na época que descobriram o ácido abscísico, mais ou menos por volta da década de 50, acreditava-se que sim, esse era o hormônio responsável pela abscisão foliar, beleza? Mas atualmente nós sabemos que esse é um trabalho não do ácido abscísico, mas sim do etileno. E o etileno, que é produzido por diversas partes do vegetal, não só é responsável pela queda das folhas, mas também, junto com o ácido abscísico, vai aí inibir o crescimento vegetal. Agora, não é só isso que ele faz, não. O etileno é um hormônio gasoso extremamente importante no amadurecimento dos frutos. Isso quer dizer que se você colocar um fruto, um tanto quanto verde, vamos imaginar ali um abacate bem verde, e aí você coloca ele ao lado de um fruto já bem maduro, por exemplo, uma banana, que é uma fruta, né, um fruto que libera bastante etileno. O que vai acontecer? O fruto que estiver maduro vai liberar esse hormônio gasoso e vai acelerar o processo de amadurecimento do fruto que estiver ao lado. Talvez essa seja a origem daquele velho ditado de vó que diz: basta uma maçã podre para estragar todo o cesto. É bastante hormônio, não é mesmo? Bom, mas para te ajudar, aqui embaixo vai ficar um link com um resumão de todos esses hormônios. Essa é para imprimir e colar na parede do quarto. É ou não é? Bom, e para fechar a fisiologia vegetal, nós vamos falar de mais um fator
que ajuda a controlar o crescimento, o desenvolvimento e a floração nos vegetais. Nós estamos falando dos fitocromos. Basicamente, o fitocromo é uma proteína que pode assumir duas formas: o fitocromo vermelho e o fitocromo vermelho longo. O fitocromo vermelho pode ser convertido em fitocromo vermelho longo se receber uma luz vermelha. Já o fitocromo vermelho longo pode voltar a ser um fitocromo vermelho tanto se receber uma luz vermelho longo, ou seja, uma luz com um comprimento de onda um pouquinho diferente, como se ficar um tempinho no escuro, já que no escuro ocorre uma lenta conversão de FVL em FV. E como a luz solar é uma luz branca formada por todos os comprimentos de onda, nós temos que, durante o dia, as duas formas de fitocromo vão estar ali presentes. Mas, durante a noite, nós vamos observar um acúmulo de FV, já que ocorrerá a lenta conversão do FVL em FV. E de que forma isso vai ser importante para a gente? É que existem estações do ano em que o dia é mais longo do que a noite, o que vai favorecer um acúmulo de FVL. Em outras estações, é a noite que é mais longa do que o dia, favorecendo o acúmulo de FV. E são essas concentrações, aliás, as variações nas concentrações dos fitocromos ao longo das estações que vão determinar diversas características nos vegetais, como, por exemplo, a germinação e a floração. Então, no verão, os dias tendem a ser mais longos do que as noites. E no inverno, as noites é que costumam ser mais longas do que o dia. Então, se uma determinada flor floresce no verão, quando os dias são mais longos, mas não floresce no inverno, quando a noite é mais longa, nós dizemos que é uma planta de dia longo. Na verdade, o que importa não é a quantidade de horas iluminadas e horas de escuro, mas sim o fotoperíodo crítico, que é o quanto de luz aquela planta precisa receber para florescer. Vamos supor que essa florzinha amarela aí tenha um fotoperíodo crítico de 14 horas. Se ela receber mais de 14 horas de luz, ela vai florescer. Portanto, ela é uma planta de dia longo. Uma outra planta que floresça quando a noite é mais longa, mas não floresça quando o dia é longo, vai ser chamada então de planta de dia curto. Novamente, não é a quantidade de horas do dia e quantidade de horas da noite que vale, mas sim o fotoperíodo crítico. Então, usando o mesmo exemplo, supondo que essa planta também tem um fotoperíodo crítico de 14 horas, ela vai florescer quando receber menos de 14 horas de luz, ou seja, ela é uma planta de dia curto. Agora, aquelas plantas que florescem independentemente do fotoperíodo vão ser chamadas de plantas neutras.